Saudações à fiel torcida! Hoje, temos uma notícia que vai agitar o coração de cada corintiano. A recente assinatura de Matheus Nascimento, a joia do Botafogo, com o Corinthians é, sem dúvida, um dos maiores acontecimentos do momento. Estamos falando de um talento que não apenas promete, mas traz consigo a esperança de um futuro brilhante para o nosso timão. O clima é de festa, de empolgação e, claro, de uma expectativa gigantesca. Quanta emoção, não é mesmo, minha gente? A chegada dessa nova estrela ao alvinegro não é apenas uma transação comum de mercado, representa uma revolução nas nossas ambições, uma mudança de patamar em busca de conquistas. Matheus, que fez história no Botafogo, agora se junta a nós, trazendo seu talento e garra para o Corinthians. Mas isso não é só uma boa notícia, é uma declaração de intenções da diretoria, que mostra que está disposta a investir no que mais importa, em um elenco forte e competitivo. Vamos lembrar, o cenário atual do Corinthians não é dos mais tranquilos. A equipe enfrenta desafios e a torcida clama por resultados. Em meio a isso, essa contratação parece ser um sopro de esperança, um combustível para a fiel. Afinal, quem não sonha com dias de glória, com vitórias que ecoam nas arquibancadas da arena? A chegada desse craque carrega consigo a expectativa de que ele será a peça-chave que faltava para moldar uma equipe forte e coesa, capaz de enfrentar qualquer adversário. O que podemos esperar desse novo reforço? Matheus se destaca não apenas pela habilidade, mas também pela capacidade de liderar dentro de campo. Os torcedores já começam a imaginar jogadas incríveis, dribles desconcertantes e, principalmente, gols que sacodem a arena. O que esse jogador pode trazer para o nosso timão é, sem dúvida, um tema que vai render muitas conversas nas mesas de bar, nas redes sociais e, claro, nas conversas de arquibancada. E o mais interessante disso tudo é que, com a chegada dele, podemos ver uma nova formação tática, uma nova filosofia de jogo que pode dar muito certo. Isso nos leva a pensar, como essa contratação vai impactar as dinâmicas do elenco? Como os jogadores vão se adaptar a essa nova realidade? É uma verdadeira montanha-russa de emoções e possibilidades. E aí, fiel, como vocês estão se sentindo com essa novidade? A expectativa é alta, eu sei. Cada um de vocês tem seu palpite sobre como essa nova fase vai se desenrolar. Vai ser um sucesso estrondoso ou estaremos enfrentando mais um desafio? Deixem suas opiniões nos comentários, porque isso é o que move o nosso amor pelo Corinthians. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar na análise tática e discutir como essa contratação pode alterar a formação do nosso time. A expectativa é grande e a emoção também. Fiquem ligados. Agora, com a emoção da fiel ainda pulsando após a chegada de Matheus Nascimento, vamos mergulhar de cabeça na análise tática que essa contratação representa para o Corinthians. O que muda no esquema do time com a entrada dessa joia do Botafogo? Isso é crucial, porque as táticas podem fazer toda a diferença em uma competição tão acirrada como o Campeonato Brasileiro. A chegada desse jogador pode ser o divisor de águas que estávamos esperando. Visualiza, por exemplo, um meio-campo com mais mobilidade e criatividade. O jogador em questão é conhecido por sua habilidade em avançar com a bola, quebrando linhas de marcação adversárias e criando espaços. Sua capacidade de infiltração pode transformar o Corinthians em uma equipe mais ofensiva, capaz de pressionar seus oponentes desde o início do jogo. Isso sem dúvida vai exigir uma adaptação de todos os jogadores, mas a recompensa pode ser enorme. Além disso, a presença desse craque pode liberar outros jogadores para desempenharem funções que eles já desempenham bem, mas que ficavam limitados por falta de apoio. Imagina um meio-campista que, até agora, estava preso a uma função defensiva, agora podendo se juntar ao ataque e potencializar a criação de jogadas. Isso muda tudo. O Corinthians pode se tornar mais imprevisível e perigoso. E quem não gostaria de ver a oposição tremendo ao entrar em campo contra nós? Outro ponto importante é a forma como ele pode se encaixar nas jogadas ensaiadas, que são tão comuns no futebol brasileiro. Com um jogador que tem visão de jogo apurada e habilidade para executar passes decisivos, podemos finalmente ver o Corinthians marcando gols de forma mais elaborada, não apenas na base da vontade e da correria. O que todos queremos são jogadas bem trabalhadas que resultem em gols,
e esse jogador pode ser a chave. E claro, não podemos esquecer da questão emocional. A fiel torcida adora um ídolo, e essa nova contratação pode rapidamente se tornar o novo queridinho da torcida. Isso pode galvanizar o time, trazer energia positiva e até mesmo fazer com que os jogadores se esforcem ainda mais em campo. Com a confiança elevada, o Corinthians pode ir muito mais longe. E quem não gostaria de ver a arena vibrando com cada drible e cada gol desse novo craque? Mas, como tudo no futebol, existe o risco. O atleta, apesar de seu potencial, também pode enfrentar dificuldades para se adaptar ao novo clube e à nova pressão. A comparação com a antiga equipe, as expectativas da torcida e a necessidade de resultados imediatos podem pesar. Como a Fiel vai reagir se ele não conseguir apresentar o mesmo desempenho que tinha no Botafogo? É um jogo de alto risco, mas estamos aqui para torcer e acreditar. E aí, Fiel, o que vocês acham? Estamos prontos para essa nova fase? Será que podemos esperar um Corinthians com mais garra e talento em campo? Deixem suas opiniões nos comentários, porque essa conversa é fundamental para o nosso amor pelo Timão. No próximo capítulo, vamos falar sobre o impacto que essa assinatura traz para o mercado de transferências e como isso pode mudar o jogo para o Corinthians e para outros clubes. Fiquem ligados! Agora é hora de discutir o impacto que a assinatura de Matheus Nascimento tem no mercado de transferências e nas futuras contratações do Corinthians. A chegada dessa joia do Botafogo não é apenas uma adição ao elenco, ela representa um sinal poderoso das ambições do nosso timão. Atraindo novos talentos primeiramente, essa movimentação pode abrir portas para outros jogadores que estão na mira da diretoria. O Corinthians tem uma tradição de contratar grandes atletas, e essa assinatura específica pode atrair olhares de talentos que, de outra forma, poderiam hesitar em se juntar a nós. Um jogador que vê que o Corinthians está disposto a investir seriamente em seu elenco pode ficar mais inclinado a fazer parte dessa história. Isso pode criar uma bola de neve de contratações que solidificam ainda mais nossa posição no cenário do futebol brasileiro. A reação dos rivais e se olharmos para os clubes rivais, como eles vão reagir a essa movimentação? Não há dúvida de que, ao ver um talento como Matheus se juntando ao Corinthians, os rivais vão querer se reforçar também. Isso pode desencadear uma verdadeira guerra de contratações, aumentando os preços e a competitividade no mercado. É o tipo de pressão que pode beneficiar nosso time, pois, enquanto os concorrentes gastam fortunas em contratações, o Corinthians pode focar em construir um elenco sólido com um jogador que já se destacou em uma equipe rival. Foco na base e jovens talentos. Além disso, essa movimentação pode mudar a estratégia do Corinthians em relação ao desenvolvimento de jovens talentos. O foco não deve ser apenas na contratação de estrelas, mas também em integrar os garotos da base ao time principal. Com um jogador experiente e talentoso ao lado deles, esses jovens podem aprender e crescer rapidamente. O Corinthians sempre teve uma forte tradição na formação de atletas, e essa contratação pode revigorar essa filosofia, fazendo com que a base e o time principal trabalhem juntos para alcançar a glória. Expectativa e pressão. Mas há outro lado nessa moeda. A expectativa é alta, e a pressão que vem com ela também. A torcida quer resultados imediatos. A pressão sobre a diretoria e sobre a comissão técnica aumentará, e será fundamental que todos estejam alinhados para que esse novo ciclo seja bem-sucedido. Se não houver um planejamento sólido que leve em consideração tanto as contratações quanto a integração dos jovens talentos, o Corinthians pode acabar em uma situação complicada. Um jogo de xadrez é um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento deve ser pensado e planejado. E, claro, a fiel torcida está atenta a tudo isso. Todos os olhares estão voltados para o que o Corinthians fará a seguir. Será que a chegada desse novo craque vai abrir as portas para mais contratações? Ou será que, com um elenco mais forte, veremos uma nova geração de jogadores se destacando? Deixem suas opiniões nos comentários. Como vocês veem o futuro do Corinthians após essa movimentação no mercado? O que isso representa para as próximas temporadas? No próximo capítulo, vamos explorar o aspecto histórico dessa contratação e como ela se compara com as grandes transações do passado. Não saiam daí! Agora, vamos dar um passo atrás e olhar para o aspecto histórico dessa contratação.
Quando falamos sobre grandes transações no Corinthians, inevitavelmente surgem lembranças de jogadores que deixaram sua marca na história do clube. E a pergunta que não quer calar é: onde essa nova contratação se encaixa nesse contexto? Primeiramente, vamos analisar as grandes contratações que já passaram pelo Corinthians. Pense em nomes como Ronaldo Fenômeno, que, ao chegar, trouxe uma nova era de sucesso e esperança para o clube. Sua chegada não apenas elevou o nível do time, mas também trouxe um novo padrão de profissionalismo e excelência. A expectativa em torno de sua assinatura foi imensa, e ele não decepcionou, se tornando um dos maiores ídolos da história do Timão. Agora, a pergunta que fica é: será que essa nova joia pode seguir os passos de ídolos como Ronaldo? Ao longo da história, o Corinthians sempre teve uma relação especial com contratações impactantes. O que torna esse momento único é o fato de que estamos em uma fase de reconstrução e busca por novos horizontes. A chegada desse jogador do Botafogo pode ser o começo de uma nova era, assim como foi em momentos anteriores. A esperança é de que ele não apenas se destaque individualmente, mas que traga um novo espírito ao elenco, uma nova vontade de vencer e conquistar títulos. Além disso, a pressão da torcida é um fator que não pode ser ignorado. Cada contratação significativa traz consigo expectativas grandiosas. A Fiel quer ver resultados, e principalmente, quer ver a paixão que sempre acompanhou os grandes ídolos. A comparação com os ídolos do passado é inevitável, e essa pressão pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A forma como o jogador lida com essa expectativa será fundamental para o seu sucesso e para a aceitação por parte da torcida. Agora, vamos conectar essa história ao presente. O Corinthians, com sua rica tradição, já viu muitos jovens talentos se destacarem e se tornarem lendas. O que essa nova contratação pode aprender com os erros e acertos dos ídolos que vieram antes dele? É crucial que ele entenda que a história do clube não é apenas uma sombra a ser seguida, mas uma luz que pode guiá-lo em sua jornada. A pressão é alta, mas também é uma oportunidade de ouro para escrever seu nome na história do Timão. Outro ponto interessante é o impacto que essa contratação pode ter nas rivalidades. O Corinthians sempre teve uma relação tensa com seus rivais, e a chegada de um jogador que já se destacou em um clube rival pode intensificar essa rivalidade. O que vai acontecer quando ele entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Timão? A emoção será palpável. A Fiel espera que ele mostre toda a sua garra e determinação, não apenas pela nova camisa, mas também pelo respeito que os torcedores esperam que ele tenha por essa nova fase de sua carreira. E não podemos esquecer a questão do legado. Cada jogador que passa pelo Corinthians deixa sua marca e história, e a nova contratação tem a oportunidade de deixar um legado duradouro. Através de suas atuações, ele pode se tornar mais um ícone do clube, assim como tantos outros que vieram antes dele. É uma oportunidade que poucos têm, e esperamos que ele a agarre com unhas e dentes. Então, Fiel, como vocês veem essa nova fase histórica? Será que esse jogador se tornará um ídolo, seguindo os passos de grandes nomes que já passaram pelo clube? O que vocês esperam dele em termos de desempenho e conquistas? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. No nosso último capítulo, vamos fazer uma síntese de tudo que foi discutido e imaginar o futuro do Corinthians nessa nova era. Não saia daí! Chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar todos os ângulos que exploramos até agora e refletir sobre o futuro do Corinthians com a chegada dessa joia do Botafogo. O que isso significa para o clube, para a torcida e para o futebol brasileiro como um todo? Vamos juntos nessa jornada! Primeiro, precisamos reconhecer que a chegada desse jogador é mais do que uma simples adição ao elenco. É uma declaração de intenções por parte da diretoria, um sinal claro de que o Corinthians está comprometido em voltar a ser protagonista no cenário do futebol. É um movimento estratégico que pode influenciar não apenas as competições em que estamos inseridos, mas também o clima do clube como um todo. Em termos de competitividade, a expectativa é enorme. A fiel torcida, que sempre esteve ao lado do Timão, espera que essa contratação traga não só qualidade técnica, mas também um novo espírito de luta. O que queremos ver é um time que brigue por títulos, que se impõe em campo e que tenha a cara da torcida, guerreira e apaixonada.
Esse jogador pode ser o catalisador que precisamos para reacender a chama da esperança e da glória. Além disso, as conversas sobre o futuro do Corinthians não podem deixar de considerar a importância de integrar os jovens talentos da base. Com um jogador experiente ao lado, as promessas do clube terão a chance de crescer e se desenvolver em um ambiente competitivo e desafiador. Isso pode criar um ciclo virtuoso, onde novos talentos surgem e se destacam, sempre com o suporte de jogadores que já vivenciaram as maiores emoções do futebol. É assim que se constrói um clube forte e respeitado. E claro, não podemos esquecer o impacto emocional que essa contratação traz para a torcida. O Corinthians sempre foi mais do que um clube, é uma paixão que transcende gerações. A Fiel quer ver seu time vitorioso, e a chegada desse craque é a esperança de que os bons tempos estão voltando. Cada drible, cada gol, cada vitória vai ecoar nas arquibancadas e nas ruas, unindo a torcida em torno de um único sentimento, o amor pelo Timão. Mas, como em toda história, há também um elemento de incerteza. O futebol é imprevisível, e a pressão que esse novo jogador enfrentará é enorme. A capacidade dele de lidar com essa pressão vai definir não apenas sua trajetória, mas também a do próprio Corinthians nos próximos anos. A torcida vai estar atenta a cada movimento, e a expectativa é que ele possa responder à altura, mostrando que veio para fazer história. Então, Fiel, o que podemos esperar dessa nova era? Será que estamos prestes a viver um momento de glórias e conquistas? Deixem suas opiniões e palpites nos comentários. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa, a paixão e a determinação da fiel torcida são inabaláveis. Vamos juntos apoiar nosso Timão nessa nova jornada. E não esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem seu like e fiquem ligados para mais novidades sobre o Corinthians. O amor pelo Timão não tem fim. Até a próxima!